Senhor Presidente da República, na pessoa de Vossa Excelência, renovo os meus cumprimentos a todos e irei sinceramente fazer um esforço para não lhes tomar muitos minutos, ao fim, porque serei o último no fim desta longuíssima tarde e por isso pedia-lhes que não deixassem passar algumas coisas mais depressa. A pergunta que eu gostava de responder e que é ambiciosa é como é que podemos prevenir a infecção na comunidade escolar e como podemos evitar uma segunda onda da infecção. Porque se aquilo que fizemos funcionou como sabemos, permanecem toda uma série de questões muito importantes e todas têm a ver com as escolas, como podem as crianças voltarem em segurança, mas como podem os funcionários voltarem em segurança e serão ou não estas pessoas aquelas que que deverão ser das primeiras a receber uma vacina que finalmente esteja disponível. Foi assim que se pensou desde o início. Uma série de países considerava que não devia abrir escolas até haver uma vacina ou um tratamento disponível. Outros abriram completamente com base no valor de R, o RT menor que 1, caso do Japão, e outros tiveram metodologias de combinação de soluções, como vem aqui, como as escolas ao ar livre, digamos assim, a junção das escolas de aprendizagem virtual e presencial, etc. O que nos importa pensar é a transitoriedade destas decisões. Alguns dos países que diziam, bom, temos que esperar, abriram, não esperando por isso. E, portanto, a questão que se coloca fundamentalmente para nós é saber como é que podemos agora, neste momento concreto, aproximar o problema, sabendo que temos que integrar informações e métricas muito heterogéneas e com múltiplas origens, sabemos que temos que navegar com informação muito incompleta e temos que ser capazes de a transmitir de uma forma convincente e que faça sentido, que temos que ajustar dinamicamente as nossas estratégias e, sobretudo, que temos que ter uma aproximação, eu acredito sinceramente nisso, multinível e espacialmente definida. E sabendo também que a infecção é sobretudo marcada pela presença de um diagnóstico, ou seja, é preciso testar. E que estas comunidades podem implicar um esforço em formas mais simples de testar. Por exemplo, a utilização da saliva em vez da utilização de swabs. O essencial é que nós sejamos capazes de fazer e usemos esta oportunidade para termos uma aproximação que podemos chamar de saúde pública de precisão. Da mesma maneira que todos nós ouvimos falar da medicina de precisão, em que usamos a informação genética, a informação do indivíduo, preparamos um medicamento apropriado para ele, temos de ser capazes de pensar que é possível fazer saúde pública recorrendo a uma extensa quantidade de informação que nos permite ser diferentes em situações diferentes, ou seja, sermos capazes também de proporcionar a intervenção certa, à população certa, na hora certa, da mesma maneira que queremos dar o tratamento certo àquele indivíduo certo, no momento certo. E este era o essencial, digamos, o primeiro ponto essencial dessa resposta. O outro aspecto fundamental é que a escola, ela própria, são muitas comunidades. Há salas que podem estar livres de infecção, há salas que podem ter pessoas infectadas, há o mundo envolvente, a escola é apenas uma peça dentro desta relação entre o agente, hospedeiros e ambiente. E gostava de lembrar muito rapidamente o seguinte, uma escola pode ter 3, 4, 5 casos de infecção e nenhum deles ter ocorrido na escola. Portanto, nós temos que ser capazes de ter muita atenção sempre a este trânsito entre as comunidades, porque senão corremos o risco de culpar a vítima, se quiserem. Usando os dados aqui do Porto, do hospital junto do qual estamos neste momento, os dados do primeiro mês de março, das fases iniciais da infecção, e portanto em que tudo era, como sabem, muito menos protegido, identificamos 246 famílias, nas quais 9 havia uma criança, eu chamei-lhe criança, um indivíduo de idade pediátrica com menos de 8 anos, que era o caso do índice. Foi a partir dele que se descobriu que havia infecção na família. E 237 em que havia um adulto, que foi quem iniciou, digamos, o processo de estudo da família. E como veem aqui, a proporção de casos infectados na família é exatamente igual quando o caso índice era uma criança ou quando era um adulto, seja isso medido pela PCR ou por uma junção, alguns meses mais tarde, PCR e imunoglobulinas. Portanto, as crianças também podem transmitir a infecção. Quando nós dizemos que é menos frequente, pode ser menos importante quantitativamente, não quer dizer que não ocorra, e a experiência local analisada mostra bem.
E a experiência também de outros mostrou que era muito importante que as medidas, de novo, a tal precisão, fossem adaptadas e pensadas de acordo com as circunstâncias. Em Leicester, uma avaliação de 4.000 e tal doentes, infectados, mostrou que as crianças e os adultos que viviam em casas sobrepovoadas, na fase do confinamento, ainda tinham mais risco por estar em casa de infectar do que os outros. E, portanto, temos que transpor também este modelo para a escola como uma primeira ideia, que a sobrepopulação no espaço físico é um aspecto fundamental de infecção. Gostava de deixar que existem, e a Associação de Escolas de Saúde Pública, tudo isto está disponível, regras e pensamentos sobre a utilização das máscaras, também para as máscaras utilizadas às crianças, e nada disto é definitivo, de novo, tem que continuar a ser pensado, avaliado, estudado. E gostava de lembrar também o seguinte, que já falamos aqui nisso, a análise de uma série de estudos pelo Topol, que é uma figura muito interessante da medicina disruptiva, mostrou que cerca de 50% das pessoas eram assintomáticas. Na verdade, a proporção de assintomáticos andará à volta de 40%, 30%. E lembrar que as pessoas assintomáticas, sejam crianças ou não, podem transmitir a infecção. Isso coloca-nos um problema se queremos controlar, de facto, essa hipotética segunda onda. Não podemos estar só atentos aos casos identificados, mas temos de estar atentos aos assintomáticos. E o rastreio de assintomáticos terá seguramente, temos que o mostrar, mas terá seguramente um papel no controle da propagação da infecção. Como veem por aqui, não temos tempo, simplesmente para verem no canto superior esquerdo, é a evolução dos casos em crianças de 0 a 6 anos, depois as idades vão indo e no canto inferior direito é dos 18 aos 30. Não há uma relação, como veem, há idades pediátricas em que a infecção desce, outras em que fica na mesma, outras em que sobe, de acordo com estes pontos de corte que nós somos capazes de identificar e que não têm que ver com atitudes tomadas. Portanto, isto quer dizer, por muito que nos custe, pelo menos a mim custa-me ter que perceber e aceitar isso, nós não sabemos muito do que se está a passar, dos mecanismos íntimos do que está a passar. E estes mapas mostram como os casos no país, mesmo em idades próximas, estamos aqui em idades entre os 0 e os 19 anos de idade, variam tanto geograficamente e não têm correlação entre si. Não há um contínuo, há determinantes diferentes. E se repararem aqui, olhando para a RS Norte, Centro e Lisboa e Val do Tejo, veem como as curvas nestas idades, 0 a 9 anos e 10 a 17, não têm que ver com a idade, mas mimetizam completamente o que está a passar na comunidade. Isto é mais uma prova de que as idades e as pessoas estão inseridas nesse conjunto e que nós temos que olhar para esse contínuo e muito mais do que para a especificidade de serem escolas ou de serem casas, ou de serem outro tipo de situações. E lembram-se também, tivemos a oportunidade de mostrar isso há 2 meses, perdão, que era possível olhar para os fatores que mais influenciavam a frequência da infecção nos concelhos. E vimos na altura que isso tinha que ver com o tipo de profissões mais frequentes em cada concelho e com o aspecto fundamental, os movimentos pendulares. Reparem que isto mostra-nos, bem ali 182, 32, isto é o número médio de casos por concelho, portanto as coisas evoluíram ao longo destes meses, diminuindo, mas os movimentos pendulares, quer no início da infecção, quer agora, permanecem muito importantes. E a abertura das escolas seguramente vai aumentar esta pendularidade e, portanto, é preciso estar atento a ela. Mas há uma boa notícia, se quiserem. Mostrei-lhes também há 2 meses um quadro muito parecido com este, em que Portugal tinha os piores RTs após o confinamento, lembram-se disso. Mas olhando agora para o que se passa neste momento, veem que Portugal tem um dos 4 RTs mais baixos, olhando para a evolução a partir do momento em que houve uma mudança clara nos movimentos, na mobilidade das populações. E a população portuguesa está com 150% mais mobilidade do que tinha em fevereiro, neste momento. Portanto, dificilmente, apesar de tudo o que vai acontecer agora com as escolas aumentará muito mais isto. Reparem que em agosto estamos a medir outras mobilidades e, portanto, desse ponto de vista, podemos já estar a viver num pior cenário. Portanto, é possível pensar que seremos capazes de controlar a situação.
Muito rapidamente, para terminar, as escolas não são só os estudantes, não são só as crianças, são também os profissionais. É possível para eles calcular não a sua idade como fator de risco, mas a sua idade Covid. E nós podemos fazer isto, se não quisermos utilizar um modelo inglês, podemos ajustar isto perfeitamente para Portugal. E lembrar duas coisas. O facto de uma pessoa ter 40 anos ou 50 anos, do ponto de vista do risco Covid, pode corresponder a 70 ou 80. Se uma pessoa com 40 anos tem uma obesidade grave, que é diabético e que teve um transplante. Está com 80 anos. E, portanto, nós podemos olhar para isto e também podemos olhar para essa saúde pública de precisão, se quiserem, que é olhar para a frequência da infecção em cada local. E, portanto, as atitudes, por exemplo, dizer, que era uma pergunta inicial, as pessoas podem voltar, podem, se calhar, num determinado momento e em determinadas circunstâncias, e a mesma pessoa com as suas circunstâncias próprias, colocada noutro local, pode já ter outra atitude. Repara, isto significa não que não haja orientações, elas devem ser muito claras, mas têm que ser adaptadas às circunstâncias das comunidades. Assim, e para terminarmos, é fundamental avaliar de forma continuada a informação recolhida por rotina, não basta ter cemitérios de dados, mas é importante implementar a colheita específica de informações orientadas para os problemas e, sobretudo, privilegiar a dimensão local de informação e a vigilância das medidas consideradas essenciais, que são quais, e eu relembro rapidamente, educação para a saúde, a escola aberta é uma forma de trazer cada criança poder levar para a sua casa, porque a escola lhe fez chegar, conhecimentos, pensamento, preocupação, que é muito importante com a gravidade desta situação. É ensinar para a prevenção. Depois, insistir no rastreio e no registro de sintomas. Nós temos esquecido os sintomas. É verdade que a transmissão é sintomática, mas a transmissão é sobretudo a partir dos sintomáticos. E depois as medidas de etiqueta respiratória, a higiene, sensação física, etc. A Stay Away Covid pode e deve ser promovida e, em particular, a identificação de casos, o rastreio de contactos e o teste. Testar. Quando há 2 meses ou 3 meses perguntamos no âmbito dos diários da pandemia a estes 4.500 participantes se estavam preocupados com a reabertura dos estabelecimentos de ensino, que se falava na altura, vem aqui que cerca de metade das pessoas dizia que sim. Estava muito ou bastante preocupado. Havia uma relação clara disso com o nível de estudo. E reparem que as pessoas, mas não era uma diferença extraordinária como vem, embora as pessoas com um nível mais alto de educação formal, de instrução formal, tendiam a ter menos medo. Mas destes 4.500 pessoas, cerca de 500 tinham a seu cargo crianças naquelas idades e afirmaram, praticamente metade, na altura afirmaram que optaram por não levar as crianças aos estabelecimentos de ensino. E reparam que das que estavam muito ou bastante preocupadas, 76% dos que, com esse problema, 76% foram 76% dos que optaram por não levar as crianças a esse ensino. O que é que vai acontecer agora? Deixem-me lembrar-lhes para terminar simplesmente isto. Na altura da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, os ingleses preparavam-se e prepararam muito cuidadosamente a resposta da saúde mental, porque de facto não chegam os aspectos biológicos que falamos, os aspectos tecnológicos, há a percepção, as sensações, a cultura, a forma de resolver o problema. E ficaram admirados pela forma como se lidou com os ingleses lidaram e não parecia haver tantos problemas quanto seriam de prever. E eu deixava-lhes aqui finalmente esta citação que nos lembra o seguinte: a nossa relação com a infecção tem a ver com algumas pessoas têm uma situação fatal, algumas outras pessoas vão ficar doentes e elas vão poder contar o que sofreram, o que passaram, só elas nos ajudam a perceber a doença ou aqueles que estão mais próximos delas, e outros simplesmente ouviram muito remotamente falar do problema. O que está a passar com o tempo, se vai passar, independentemente de haver ondas ou não, é que cada vez vai haver mais gente neste near miss que esteve lá e cada vez menos gente que está longe da infecção. E, pelo contrário, podemos ter que
enfrentar uma situação em que as pessoas que tinham tanto medo passem dessa fase do medo para a fase de ter olhado para o medo e em vez de e julguem que as suas vulnerabilidades estão todas resolvidas e que nada lhes pode acontecer. E isso é é grave, como se diz aqui, numa guerra pode ser interessante, pode ser devastador numa pandemia. E por isso a importância das escolas abrirem e lembrarem isto aos estudantes e eles lembrarem às pessoas das suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pelas apresentações. Como é perceptível, procuramos trazer aqui dois temas, duas grandes temáticas, aquilo que sabemos sobre a evolução da pandemia e aquilo que tem sido o nosso trabalho e aquilo que conseguimos estudar sobre o regresso às escolas